Salmo número 42 diz assim a palavra do nosso Deus: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo, como com ferida mortal. Os meus ossos me afrontam, os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém, queridos? Os irmãos podem sentar-se, glorificando o nome do Senhor. Amados, nós vamos conversar hoje um pouco sobre a verdadeira profundidade espiritual. Profundidade espiritual esta que nasce de uma sede intensa da nossa alma por Deus. E isso acontece muito em meio ao sofrimento, em meio a momentos difíceis. O Salmo 42, ele dá início a uma nova etapa do livro de Salmos. Os irmãos sabem que não foi apenas um homem, uma pessoa, né, que escreveu o livro de Salmo. Tem aí as discussões, né, se foram 4 ou 5. A gente tem Davi, tem os filhos de Corá, como é o caso desse. Salomão aparece ali. Tem mais? Moisés, Salmo 90, né? Então a gente tem diversos escritores ali mostrando que Deus não usa só um, né? Deus tem as suas diversidades. Os filhos de Coré, eles eram responsáveis pela música no templo. Isso vai estar registrado lá em 1 Crônicas, capítulo 6. Eles escrevem alguns salmos, e a gente vai ver que o Salmo 42 e o 43, eles têm uma sintonia muito grande. Inclusive, parece até que tem algumas repetições quando a gente lê o 42, no verso 5, que diz: por que estás abatido, ó minha alma? O verso 11 repete isso: por que estás abatida, ó minha alma? E no verso 5 do capítulo 43,
também fala, porque estás abatida, a minha alma. São salmos que têm uma conexão, que estão interligados, que vai trabalhar justamente esse contexto de sofrimento, esse contexto de angústia, mas entendendo aquilo que é fundamental na nossa vida. Possivelmente, o salmista, o levita que escreveu esse salmo, ele estava longe do templo, ele talvez estivesse ali, alguns vão afirmar, de forma até contundente, que talvez estivesse fugindo com Davi no período ali de Absalão. Por fim, amados, o que fica bem claro é que esse escritor desse salmo, ele não está muito bem humanamente falando. Ele tem algumas questões e aparentemente ele está sim longe do templo. Você vê no verso 6, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte, desde o monte Hermon. Ele estava longe, ele estava distante daquilo que era o seu local de culto, daquilo que era o seu local para exercer o ministério. E a gente bem sabe, né, irmãos, que para os judeus, para os levitas, ainda mais nesse período, era muito difícil estar longe do tabernáculo, era muito difícil estar longe de Jerusalém, era muito difícil estar longe do seu ofício, porque para eles, literalmente, aquilo era a vida deles. Então, quando eles estão longe, eles começam a passar por esses momentos de abatimento, e se o que alguns afirmam for verdade, nesse contexto de perseguição, a gente pode entender que eles estavam em um momento de muito choque interno. Como pode? Nós te servimos, nós te adoramos, nós te bendizemos, estamos sendo perseguidos, nós estamos longe da nossa habitação. Eles estavam geograficamente longe, socialmente e emocionalmente também distante do lugar onde experimentavam a presença de Deus. Algumas palavras são chaves para a gente entender a intensidade desse salmo. No verso 1, vai falar que como servo, ele brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. O suspirar é a ideia no hebraico de ansiar intensamente. Não é só um desejo, não é só um eu quero a presença de Deus, é eu preciso da presença de Deus. A presença de Deus é como fôlego de vida, é como um alimento, é como a água. A minha alma suspira por ti, a minha alma te deseja, a minha alma te quer cada vez mais, eu anseio intensamente a sua presença. O verso 2 vai trabalhar algo também interessante. A minha alma tem sede de Deus. A ideia de sede, e vamos lembrar, a gente está falando de um contexto no Oriente Médio Antigo, aonde a falta de água era muito mais comum do que a gente está acostumado. Alguns se mobilizaram, né? Aqui no Rio de Janeiro, Zona Norte, é sempre por aqui, né? Lá na Zona Sul pega nada, né? Agora para cá pega tudo, né? E fecharam, como é? Rio Guandu, é isso aí, né? Fecharam o tal do Rio Guandu, aí já fica aquele medo, né? Vamos dar uma economizada, vamos segurar para não dar ruim. Naquele período, irmãos, ter água, literalmente, era um luxo. Então, quando eles falam, a minha alma, ela tem sede, não é essa sede, que, por exemplo, eu estou agora, eu bebi água antes de iniciar o culto, e agora já estou com sede, mas é aquela sede
que se eu ficar sem beber água, eu vou aguentar mais algumas horas. Se não me engano, né? Três dias, né? O ser humano consegue aí sobreviver sem água. É disso que a gente está falando. Não é aquele dia que faz aquele sol, tá aquele calor, e você sai por 1, 2, 3, 4 horas e volta cheio de sede. É uma sede intensa. É isso que o salmista está falando. E ele vai falar que a minha alma, ela tem sede. Ela tem sede de quê? Ela tem sede de água? Não. Ela tem sede de alguma circunstância terrena? Não. Ela tem sede de Deus. E que Deus é esse? O Deus vivo. O salmista faz questão de enfatizar que a nossa alma, minha alma, tem sede de Elohim Hai, que é o Deus vivo. Por que ele fala isso, pastor? Muito simples. Porque os deuses das nações são vaidades, como diz um outro salmo. Os outros deuses são ídolos. E esses ídolos, eles são mortos. Eles são inanimados. Eles não existem, ao contrário do nosso, que quando clamamos, ele intervém, que quando clamamos, ele age, que quando oramos, ele vem com a sua mão forte e responde o clamor. Eu me lembro do povo lá no deserto, o povo no deserto, ou melhor, o povo no Egito, passando aflição, passando escravidão, passando humilhação. O que aquele povo faz? Aquele povo clama, irmãos. Aquele povo ora. Enquanto a igreja não entender o poder do clamor, enquanto a igreja não entender o poder da oração, nós vamos continuar estagnados. Nós vamos continuar parados. Aquele povo entendeu. O Senhor se revela a Moisés e fala: o clamor do meu povo chegou também até mim. Qual a diferença? Aquele povo que não tinha nenhum recurso humano, material e natural, tinha um Deus que é vivo. O verso 5, porque estás abatida. O abatida quer dizer curvada, quer dizer prostrada, ou seja, descreve uma depressão profunda, um desânimo que dobra a alma do salmista. Então, entendendo esse pano de fundo, o contexto em que possivelmente esse texto ele foi escrito, entendendo esses termos chaves, nós vamos trabalhar a ideia de 3 movimentos da profundidade espiritual. Primeiro, a profundidade, ela começa com sede da nossa alma. O salmista, ele não está satisfeito, irmãos, com uma religiosidade superficial. O salmista, ele não está satisfeito com o raso que ele tem vivido. O salmista, ele não está feliz com a vida cotidiana que ele está tendo. É por isso que ele começa o salmo sendo enfático. Ele começa afirmando: a minha alma, ela tem sede de Deus. Assim como a corça suspira pela água, assim como o cervo suspira pela água, eu quero mais e mais e mais e mais de Deus. A gente não pode ficar satisfeito simplesmente com o que a gente aprende no culto, com as experiências que a gente vive aqui. A gente sempre precisa querer mais. Não existe no reino dos céus nós ficarmos na mesma posição. Ou a gente regride, ou a gente avança, ou a gente alimenta essa sede com a pessoa de Deus, tendo mais profundidade espiritual, ou a gente fica estagnado. Só que a gente não fica estagnado, a gente vai regredindo, regredindo, regredindo. Não podemos. Olha a intensidade, olha a seriedade com que o salmista leva
o assunto, a minha alma suspira, a minha alma tem sede. Quando irei e quando verei perante a face do Senhor? Só que não é uma linguagem de obrigação apenas. Porque por mais que ele não estivesse, possivelmente, no redor, no meio, com a possibilidade de estar nos seus ofícios sacerdotais, ele podia repousar sobre isso, irmão Everaldo, e falar: eu não tenho condição de estar lá, Brasil. Eu vou ficar aqui na minha, eu vou ficar aqui tranquilão, eu vou ficar de boa. Não dá para ir para a igreja, não dá para ler Bíblia, não vou ler. Não, ele não estava se conformando com essa situação. Note, irmãos, que eu não estou querendo pregar para que a gente se torne um revolucionário. A maioria das pregações é isso, né? Você tem que descobrir seu chamado. Você tem que fazer mais. Não, minha preocupação não é essa. Aqueles que querem descobrir seu chamado, orem. Deus vai revelar, vai mostrar, vai usar um irmão. Amém. Só que a gente está muito preocupado com uma parte só, que é descobrir o que fazer apenas. Enquanto a Bíblia, ela sempre nos empurra a um relacionamento íntimo com Deus, a uma conexão única que só a igreja pode ter, porque a igreja, ela foi lavada e remida no sangue do Cordeiro, porque a igreja não tem mais aquele impeditivo que é aquilo que não faz a mão do Senhor encolher, não tapa necessariamente os ouvidos dele, mas é algo que nos separa, que é o pecado, que é algo a mais do que o pecado, que é a iniquidade. A igreja não está mais sob o jugo do pecado, a igreja não está mais sob o jugo da iniquidade. A igreja hoje, ela tem livre acesso a Deus. Por isso, a nossa preocupação, a preocupação com a nossa família tem que ser a profundidade, porque a minha alma e a tua alma tem sede. Se você não percebe essa sede, quer dizer que ela está sendo saciada com outras coisas. O ideal é que eu beba água, certo? Esse é o ideal. Mas às vezes eu vou e sacio a minha sede com um suco Tang. Tenho certeza que a nutricionista está me fuzilando aqui agora, não vou nem olhar para ela. Sacio a minha sede com um refrigerante. Eu me lembro que meu falecido irmão, ele, no último ano de vida dele, viveu só 3 anos, ele bebia muito refrigerante. 3 anos de idade. Só bebia refrigerante. Toda noite, ele acordava com gases, cheio de dor, e era gritando. O bicho gritava, mas gritava. Mas aquilo era uma consequência da forma errada com que ele estava saciando a sede dele. Então não é porque a gente não percebe que está com sede que nós não estamos saciando. Na verdade, estamos saciando, só que com paliativos, com coisas erradas, com coisas que às vezes podem até não ser pecado, mas entenda, tudo aquilo que vai tomando o lugar de Deus, aonde nós temos que ter a profundidade espiritual, aí se torna pecado. Aí se torna uma falha. A corça, que é citada, ou o cervo, ele não chega, ele não vai caminhando devagarzinho até o riacho. Quando o cervo vê o riacho, vê a água, vai correndo de forma desesperada. Porque ela entende que ali ela vai ter a sede dela saciada. Quando o salmista está falando que ele anseia, ele suspira, ele tem sede, assim como a corça tem a sede pela água, ou como o cervo tem a sede pela água, é porque ele vai desesperado até ele.
Irmãos, quantas e quantas vezes, independente da situação, se é um problema ou não, a gente fica inerte em relação a Deus. Chega quarta-feira, dia de culto, a gente levanta, se orar, a gente fala, Senhor, abençoa o culto. Não, irmãos. A gente precisa reposicionar a nossa vida em Deus. Chegou quarta-feira, eu quero mais de Deus, eu vou estar lá com os meus irmãos. Chegou quinta-feira, eu vou fazer um culto no lar com a minha família, com minha esposa, com meu esposo, com os meus filhos, e vamos buscar a Deus, e vamos sentir a presença de Deus, vamos aprender mais dele. Chegou segunda-feira, vamos orar, vamos para a reunião de oração, porque a palavra diz, clama a mim e responder-te. A gente cria expectativa, irmão. Expectativa, desejo ardente, sede. A alma suspira por Deus. Só que o nosso cristianismo, ele é superficial. O nosso cristianismo, ele é confortável. Os crentes brasileiros, em especial, né? Eles tratam Deus como uma espécie de delivery. Como se ele fosse um iFood. Na hora que o bicho está pegando, vai lá de forma emergencial e solicita alguma coisa. Vão à igreja por hábito, leem a Bíblia porque tem que ler. Quando lê, oram por obrigação. Porque estão saciando a sua sede em periféricos. Estão saciando a sua sede em homens. Estão saciando a sua sede em líderes. Estão saciando a sua sede em séries, em filmes, em políticas. Estão saciando a sua sede com o trabalho, com o dinheiro. Já dizia Paulo, né? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E fica a pergunta, diante desse salmo: você tem sede de Deus? Ou deseja apenas suas bênçãos? Anseia pela presença dele? Ou apenas pelas suas provisões, amado? Quando foi a última vez que você sentiu falta de Deus? Conversava ontem com um casal, passando seus desafios. Eles diziam, né? Pastor, a gente estava indo para a igreja de uma forma tão robótica, que a gente não notou. E esse é o perigo de se acostumar com o sagrado. Esse é o perigo de se acostumar com o santo. A gente não notou, pastor, que a gente estava indo de forma robótica. Até que visitamos uma outra igreja, a gente voltou de lá radiante, feliz, glorificando. Parece que continuou o culto pelo caminho. Parece que continuou o culto quando chegou em casa. Por quê? Porque de alguma forma foi se acostumando com o santo, com o sagrado. Nós precisamos, amados e queridos, entender que esse daqui não é um lugar comum. Esse daqui não é um ambiente comum. Nós precisamos entender quando vamos orar, quando ajoelhamos, sentamos, quando ficamos em pé, aquilo não é um momento comum. Quando abrimos este livro, que homens deram a sua vida para escrevê-lo, quando abrimos esse livro, que é banhado com o sangue do Cordeiro, quando abrimos esse livro, que é banhado em ouro, o poder de Deus, que é revestido da prata, que é a redenção. Quando lemos esse livro, nós não estamos lendo um livro comum,
Quando abrimos esse livro, é a voz do próprio Deus que ecoa dele, irmãos. Não é algo comum. Não estamos vivendo algo comum, estamos vivendo o santo, o sacro, majestoso, o inefável, o grandioso, soberano se manifesta a nós quando esse livro é aberto. Não se acostume com o sagrado. Tenha profundidade. A profundidade, ela também é cultivada na aridez. O salmista, ele vai tratar isso. A sede espiritual não é saciada de forma imediata. Pelo contrário, nós vamos tendo sede, sede, sede e mais sede. Só que ter a sede saciada não quer dizer que a gente vai ter todas as soluções para os problemas da nossa vida. É por isso que o salmista retrata uma frase do inimigo: onde está o teu Deus? A teologia da prosperidade, ela vai pregar todas as bênçãos possíveis e inimagináveis. Vai dizer que vai dar tudo certo, que vai tudo fluir muito bem. Só que a profundidade espiritual, irmãos, ela é forjada no deserto e não no conforto. É ali, quando estamos passando pela escola de Deus. É ali, quando estamos passando pela disciplina do Pai. É ali, quando a frase, uma das palavras que os crentes mais falam, eu estou na prova. É ali, na verdadeira prova, que nós vamos experimentando cada vez mais de Deus. Por isso que ele fala no verso 8, contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico. Mesmo diante de tantos desafios, e os desafios podem ser inúmeros, pode ser uma mulher que deseja dar à luz, mas ela tem a sua madre fechada. Pode ser enfermidades, pode ser desemprego, pode ser a área que for, pode ser um desafio econômico, pode ser um desafio familiar, pode ser qualquer tipo de desafio. Se é uma prova, o objetivo de Deus é te atrair para Ele. É como o profeta vai dizer: eu te coloquei no deserto para te atrair para mim, para te trazer mais perto de mim, para que dessa forma tu entendesse que não é a força do teu braço, para que dessa forma tu entendesse que não é a tua ação, a tua atitude, a tua inteligência, a tua força. Por isso, Jeremias fala: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma suspira por Deus. Esse homem, ele estava sem o templo, o tabernáculo. Ele estava sem as multidões. Sentimentos estavam confusos, só que Deus estava presente. A fidelidade de Deus não depende de geografia, de localidade, não depende de emoção, não depende do que está sentindo. Eu estou sentindo Deus, eu não estou sentindo. Irmão, esquece. Emoção e unção são coisas diferentes. Se você é um salvo em Cristo Jesus, se você é um servo do Senhor, e você está em algum tipo de deserto, de aflição, de prova, tenha uma convicção: Deus está com você e o objetivo dele não é simplesmente fazer você sofrer, mas é que você se aproxime de Deus, é que você chegue mais perto dele. São muitas crises, são muitos desafios,
Só que a aridez espiritual não é a ausência de Deus, mas é um convite à profundidade. É um convite à busca. E por fim, a profundidade se expressa em esperança firme. Verso 10 e 11, o salmista vai falar: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aqui está a essência da maturidade espiritual. A gente, às vezes, a gente cresceu muito com isso, né, Márcio? Querendo pregar para a multidão, nações, aquela coisa toda. O salmista está pregando para a alma dele. Ele está olhando para dentro dele. E a gente tem essa mania feia, né? Cuidar da grama do vizinho. Fulano está fazendo, está deixando de fazer. Olha para dentro de você. Pega o que tu aprende no devocional, o que tu aprende aqui, o que tu aprende ouvindo pregação. Por que está abatida a minha alma? Por que você está desse jeito? Por que eu estou assim? E começa a pregar para si mesmo. E não entre em negação. Seja transparente. Seja sincero. O salmista, ele podia ficar aqui: não, eu estou bem. Eu estou bem. Tem crente que acha que tem que estar todo dia na unção da sunamita, né? Eu estou bem? Não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Isso é para quem está de fora. Você não tem que murmurar. Mas você, na sua intimidade, você tem que ser sincero. Você tem que olhar para dentro de si. Porque estás abatida. A gente está falando de um nível, talvez, de depressão, irmão. E o salmista, ele reconheceu. Ele foi sem cera, sincero. Ele não usou uma máscara, não. Diante de Deus, eu estou despido. Eu estou claro, eu estou transparente, a minha alma está sim abatida. Só que eu também não vou andar em cima de um coitadismo, que hoje os jovens, a igreja brasileira vive na sua coitadolândia, né? Meu Deus, está difícil, está difícil. Olha o salmista. Por que estás abatido, a minha alma? Começa a pregar. Por que estás abatido, a minha alma? Faz uma coisa. Ele pregando para ele mesmo: espera em Deus. Espera em Deus. É a fé em ação. Confiar na promessa de Deus, mesmo em circunstâncias completamente contrárias. Que promessa é essa, pastor? Carro, casa, dinheiro, bens materiais, um grande ministério. Pregar para o mundo afora, não. A promessa de 1 João 2, a promessa de Deus é esta: a vida eterna. Quando nós olhamos para a vida eterna, quando nós não naturalizamos o sagrado, quando nós não nos acostumamos com o sagrado, nós vamos ter sim dias difíceis, porque Jesus e Paulo falam que o dia mal vem, ele chega, ele é terrível. Ele é árido, ele é uma prova de verdade, não é aquela prova que tu arruma, que o crente vai, o crente é grosseiro, o crente é estúpido, ele chega atrasado, sai cedo, não exerce o seu trabalho, a sua função, aí ele vem e fala: estou sendo perseguido. Não é isso não, isso não é prova não. A prova é quando você cumpre com o que tem que fazer, é quando você mantém um testemunho, é quando tu tem um caráter cristão elevado, é quando tu anda nos passos de Jesus e começa tudo dar errado. Aí você olha e fala: não é possível, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, eu estou sendo obediente, eu estou evitando os erros e os pecados
errados e mesmo assim as coisas dão errado. Isso é uma prova que Deus vai colocando. Só que tu começa a lembrar que nós não podemos comparar a glória com que virá com a momentânea tribulação que estamos vivendo. Não dá para comparar. Não dá para comparar. O que está prometido para a gente é muito maior. É por isso que João escreve que ele limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Aleluia! É a perseverança dos santos. Não porque somos fortes, mas porque Deus é fiel. A profundidade espiritual, irmãos, não é ausência de luta, mas é direção de Deus na luta. O salmista, não fingindo estar bem, sendo sincero, mantém a sua profundidade, entendendo que o fundamental é buscar a Deus. A fé verdadeira não é a ausência de dúvidas, mas é a escolha de confiar, apesar das dúvidas. A Bíblia não nos dá todas as respostas. Tem gente que acha, né? Você vai ler a Bíblia, vai entender tudo. Capaz de ler e ter mais dúvidas. É capaz de ler e continuar. Olha, isso não faz sentido. E eu não confiaria se eu servisse um Deus que sempre fizesse sentido para mim. Porque eu estou aqui. A gente está aqui embaixo. Ele é muito grande para a gente conseguir entender. Ó, a profundidade das riquezas e do conhecimento de Deus. Eis que havia uma mulher que tinha sua vida tranquila, estável, e estava tudo bem. Da noite para o dia, tudo começa a desmoronar. Ela era criada em uma família evangélica. Ela sempre foi ativa na igreja, no louvor, escola dominical, pequenos grupos. Só que quando ela perde o emprego, o noivo cancela o casamento, a depressão vem e ela percebe algo assustador. Sua fé era sustentada por bênçãos, não por Deus. Ela ia à igreja porque se sentia bem, orava porque recebia respostas, servia porque era reconhecida. Quando tudo isso desaparece, a sua fé evapora. Ela estava bebendo em cisternas rachadas, conforme Jeremias 2,13 vai nos ensinar. Fontes que secam na primeira estiagem. Foi no fundo do poço, numa madrugada de insônia, que ela abriu a Bíblia e encontrou o Salmo 42. E pela primeira vez, ela não pediu nada para Deus. Apenas chorou e disse: eu quero te conhecer. Não quero suas bênçãos. Eu quero você. Aquele foi o início da verdadeira profundidade espiritual. Ela descobriu que Deus não é um meio para a felicidade. Sabia disso? Deus não é um meio para a felicidade. Deus é o fim da felicidade. Deus é a felicidade. Quando você tem Deus, você tem tudo. Mesmo quando parece que você não tem nada. Portanto, o Salmo 42 nos confronta com uma pergunta urgente. Qual é a profundidade da sua vida com Deus? Se a sua fé depende de sentimentos, ela é rasa. Se a sua oração é apenas uma lista de pedidos, ela é superficial.
Se você só busca a Deus quando precisa de algo, você não tem intimidade. Você tem interesse. Mas se, como salmista, você anseia por Deus, mesmo quando Ele parece distante, se você escolhe esperar, mesmo quando não entende, se você louva, mesmo quando não sente, então você está descendo às profundezas da verdadeira espiritualidade. Cristo é a água viva que sacia toda a nossa sede. Ele não oferece experiências emocionais passageiras, mas ele oferece comunhão eterna. Não promete ausência de desertos, mas promete a sua presença no deserto. Amém, irmão?